Ministério Milagres Extraordinários. Todos os dias, trazendo até você a Palavra de Deus. Quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o pastor Antônio César. É uma alegria estarmos novamente com vocês, iniciando essa live, e eu quero desde já agradecer você que está conosco, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Deus abençoe a Marli Alves, do Jardim Pernambuco, Deus abençoe também a Gislaine Carneiro, e nesta noite eu quero compartilhar com vocês um assunto onde nós vamos entender o que acontece muitas vezes conosco se nós não fazermos planejamento. Planejamento é necessário para tudo na nossa vida. Se nós não realizarmos planejamento, com certeza iremos, como diz o provérbio, bater com a cabeça na parede. Não vamos conseguir muitas vezes atingir os nossos objetivos. Agradecemos também a Edneia Lima, que está conosco. Deus abençoe. Obrigado a todos. Não esqueçam, deixe os seus likes. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva também em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês o texto que está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, e o versículo 3. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Não devemos perder o hábito de estarmos abrindo a palavra de Deus, as Escrituras, e estar lendo, para que possamos então entender a palavra de Deus através da leitura. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Vamos ler mais uma vez? Aleluia. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Que bênção, né? Aqui a palavra, ela nos diz o seguinte, ela nos diz que nós, para alcançarmos algo, temos que analisarmos esta palavra. Esta palavra que diz da seguinte maneira: confia ao Senhor as tuas obras. E nesta noite que eu quero falar com vocês sobre planejamento. O planejamento ele tem que fazer parte da nossa vida, porque há muitas pessoas que muitas vezes acabam por ficar decepcionadas pelo motivo de não alcançar o projeto que almejam e ficam frustradas. E às vezes querem culpar a Deus. Eu estou na igreja, eu procuro servir a Deus, eu procuro estar com minha vida na presença de Deus, mas infelizmente não consegui este projeto que eu almejo tanto. Então o que acontece? O planejamento, ele significa que nós vamos, antes de fazer algo, nós vamos estar analisando o que precisamos para realizar esse determinado objetivo. Planejamento significa nós analisarmos, por exemplo, se vamos construir uma casa ou edificar algo, precisamos analisar os materiais que vamos precisar usar, precisamos analisar
o custo dos materiais, o custo da mão de obra, enfim, muitas coisas que envolvem esse processo da construção. Então, isto é planejamento, é nós analisarmos com antecedência para alcançar determinado objetivo, quais os procedimentos, as ações que nós devemos realizar. E o que acontece nos dias de hoje? As pessoas, elas vão em busca de um projeto, né? Deus é comigo, eu vou buscar tal coisa, isso, Deus é comigo, vou conseguir, mas jamais nós devemos deixar de fazer um planejamento. Este versículo que eu li aqui, confia ao Senhor as tuas obras. Então, isso é importante, né? Vamos estar colocando Deus em primeiro plano em tudo aquilo que vamos fazer. Mas, mesmo assim, é necessário você ponderar um planejamento. Porque se você não fazer um planejamento para alcançar esse objetivo, você pode estar negligenciando ações importantes, atitudes importantes, para que esse planejamento verdadeiramente seja, concluído por Deus na nossa vida, Deus nos ajudando, nos abençoando. Ah, pastor, mas é eu que faço o planejamento e Deus então dá o crescimento? Sim, Deus dá o crescimento. No livro de Salmos, capítulo 127, está escrito: se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, Deus então ele vai complementar através do nosso esforço, da nossa dedicação e do nosso planejamento. Para tudo necessário planejamento. Há pessoas que são recém-casados. E o que acontece? Essa pessoa, esse casal, eles querem ter um filho. E às vezes então eles conversam entre eles e fazem um planejamento, né? Olha, nós casamos há pouco tempo, ainda não temos estrutura para cuidarmos bem de uma criança. Então eles fazem um planejamento. Olha, quando eu tiver uma promoção no trabalho, quando nós terminarmos de pagar, determinados compromissos, então aí sim nós vamos em busca desse objetivo. Então esse casal está fazendo um planejamento para que quando eles atingirem esse objetivo, a forma que eles vão atingir esse objetivo, eles estão prevendo as ações, as atitudes e como vão sustentar esse objetivo alcançado. E nada mais do que analisarmos os custos, vamos ter enxoval do bebê, um monte de situações que envolve. Vai ter-se muitas consultas, quando a mulher está no período da gestação, e tudo isso vai gerar gastos. E o que nós vemos hoje? É falta de planejamento. As pessoas vão mergulhando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero alcançar esse objetivo, eu quero conquistar, e negligenciam o planejamento. Mesmo você sendo, servindo ao Senhor, você precisa planejar, você precisa fazer um planejamento, você precisa analisar o que você precisa, quais as ações a tomar para que você venha alcançar determinado objetivo. Jesus diz no livro deixa eu compartilhar com vocês aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14 e também o versículo 28. Olha o que diz aqui: pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Está vendo? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Próprio Jesus falando da necessidade do planejamento. Quero agradecer a todos. Maria Lima, Mônica Araújo está conosco, a paz do Senhor, a Gislane Carneiro e também a irmã Marli Alves, ali do Belo Jardim, Pernambuco. Deus abençoe vocês. Então, é necessário nós planejarmos. E quando nós não planejamos, há uma tendência muito grande de nós não alcançarmos o objetivo. Por quê? Porque não houve uma preparação. Você não sentou, pegou uma caneta, um papel e escreveu e analisou, não. Para me fazer isso, o que eu preciso fazer? Quais ações que eu tenho que tomar? Quais os cuidados que eu também preciso ter? Todos esses pormenores é necessário nós analisarmos, porque senão os nossos projetos vão ser frustrados. O planejamento serve para orientar a tomada de decisões e ações futuras de uma pessoa, de uma empresa, de uma organização, projeto de uma operação. Então, é uma ferramenta que envolve todas as áreas da vida do ser humano e até mesmo das entidades públicas, municipais, até mesmo das empresas. Todas as empresas, toda a administração pública, eles trabalham com planejamento. E não pode ser diferente conosco também. Nós precisamos ter o conceito de planejamento na nossa vida. Você ponderar. Você precisa planejar. Se você na sua casa, a irmã que gosta de cozinhar, Deus abençoe, Noemi Ramos também está conosco. Obrigado pela participação. Na medida do possível, vou dizendo o nome de todos e logo mais a gente vai estar fazendo oração em favor de todos. Então, você vai fazer um bolo. A irmã quer, vou fazer um bolo. Você tem que ter um planejamento. Qual é o planejamento, pastor Antônio? Você vai ter que ir na sua despensa e ver todos os ingredientes que você precisa para fazer esse bolo, para que você possa realizar esta receita, porque senão você vai ficar frustrada no meio do caminho. Você vai pegar ovos, você pega farinha de trigo, você tem, aí quando você vai ver, você não tem açúcar, e você não fez o planejamento do que você ia precisar para fazer essa receita, este bolo. Então, para tudo na vida é preciso planejamento. E não é diferente também com a nossa vida espiritual. E é aí que eu quero chegar. Nós precisamos ter planejamento na nossa vida espiritual. E os planejamentos da nossa vida espiritual, eles têm que ser analisados com muito cuidado, com muita atenção, porque o planejamento da vida espiritual envolve algo eterno, algo permanente. E há pessoas que não estão fazendo o planejamento da sua vida espiritual, não estão sentando e analisando o que precisa para que possa estar com a vida espiritual condizendo com a vontade de Deus. Um certo jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre, que farei para poder herdar a vida eterna? E Jesus então disse para ele um planejamento. Qual o planejamento? Olha, não adulterarás, não terás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus foi citando para ele os planejamentos de obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, para que ele então pudesse alcançar o objetivo da vida eterna.
Porém, aquele jovem, né, negligenciando, quando Jesus falou, falta-te uma coisa, ele então, ouvindo Jesus falar, o que é, mestre, que falta? Olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Jesus queria mostrar para ele que ainda havia algo no planejamento da vida espiritual que estava impedindo ele de alcançar um projeto. Que projeto? A vida eterna. Agora eu pergunto para você, pergunto para todos que estão aqui conosco, nesta live, também que irão ver, você tem analisado o planejamento da vida espiritual? Como vai a sua vida espiritual? O que você está investindo na sua vida espiritual? Quais os cuidados que você está tendo para você alcançar esse projeto? Que projeto? A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. É preciso planejamento diário da nossa vida espiritual, para que não venhamos ser decepcionados por situações que vai nos pegar de uma maneira improvisada e nós não vamos saber o que fazer. Quando há planejamento, você está preparado, né? A pessoa está servindo a Deus. Olha, eu vou sair, vou fazer uma oração. Eu não sei o que pode acontecer no meu percurso. Eu vou ao mercado, olha, eu vou fazer uma oração, pedir para Deus me guardar. Eu vou ao trabalho, vou fazer uma oração antes de sair, pedir para que o Senhor me livre de todo o mal. Isso é planejamento, você está antecipando qualquer ataque maligno contra a sua vida. Então a importância do planejamento é muito grande na vida de todos nós. Nós lemos na palavra de Deus que quando estava perto da terra prometida, tanto Moisés como Josué, eles enviavam espias para conhecer o território que Deus prometeu ao povo de Israel. E esse planejamento de enviar os espias era poder então analisar como que era a terra, como que era o povo que ali habitava, para que ele estivesse conhecendo e pudesse então elaborar uma estrutura de guerra para ir em busca desse objetivo. Qual o objetivo? A conquista da terra prometida. Não viva uma vida sem planejamento. Tudo que você for fazer, faça planejamento. Obrigado, Idneia Lima. Verdade, pastor, nós precisamos planejar para que possamos alcançar a morada do Altíssimo, verdadeiramente, né? Se nós não fizermos planejamento, não somente no âmbito espiritual, mas aqui na nossa vida, nesta terra, é preciso planejamento. Você tem que analisar. E há pessoas que tomam decisões precipitadas, fazem coisas precipitadas. Eu conheço muitas pessoas que vieram aqui para Portugal para tentar uma nova vida, tentar novas oportunidades e fizeram o seguinte: venderam tudo que tinha no Brasil, casa, carro, né? E veio então para cá, toda a família. E chegando aqui, as coisas não correram como eles planejaram, como imaginaram, melhor dizendo, porque não houve um planejamento. Não houve um planejamento. Veio o pai de família, a mãe de família e os filhos para numa terra que ele não conhecia, não sabia aonde ia ficar, não sabia o trabalho que iria fazer, não sabia qual seria o seu meio de subsistência. Deus me enviou, Deus falou que eu poderia ir e abraçar, mas é necessário um planejamento. Poderia vir somente, o marido, olha, as coisas estão aí, eu fico 4, 5 meses, vou conhecer a terra, vou em busca de um trabalho, de uma oportunidade, para que eu possa ter estrutura para então trazer a família, e a família possa estar amparada, possa estar protegida, e eu tenha condições e meios de subsistência para que a minha família e eu esteja bem. Mas não houve planejamento, vieram,
Houve aqui, um ano atrás, se fazia fila nos aeroportos aqui do Porto, também no aeroporto de Lisboa, pessoas precisando de ajuda para retornar para o Brasil, porque vieram para cá sem um planejamento e acabaram por debater-se contra, né, adversidades, não conseguiram trabalho, ou o custo de vida diante daquilo que eles ganhavam não era o suficiente. Então tudo é planejamento, tem que se analisar. Se nós vamos para um país, qual o salário mínimo, em que vamos trabalhar, o que vamos fazer? Então eu vou ir com toda a família? Não, analise, cada caso é um caso. Há situações que a pessoa já tem um trabalho já definido, uma empresa contratou, já tem um lugar já preparado para que ele venha com a família, e ele sabe, não, vou ganhar X, vou ter despesa Y, e olha, vai sobrar tanto para que eu possa, então, cuidar da minha família, comer, pagar, né, a água e luz e os compromissos necessários de uma família. A partir do momento que a pessoa faz o planejamento, ela jamais vai ser pega de surpresa. Então, na noite de hoje, que esta palavra venha cada dia mais nos despertar que uma vida sem planejamento é uma vida de derrota. Isso mesmo. Uma vida sem planejamento é uma vida de derrotas. Você precisa planejar. Deus abençoe, irmão Zadari, também está aqui conosco. Né? Deus abençoe. Então, faça planejamento. Faça, não deixe de fazer planejamento. Eu acredito que todos que estão aí, podem até marcar aqui na linha do tempo, você já, como se diz, sofreu consequências por fazer algo sem planejamento. Alguém que passou por isso, escreva aí na linha do tempo para que a gente possa, né, interagir e a gente possamos então ver que isso é um perigo muito grande na vida de cada um de nós. A falta de planejamento. Planejamento que significa nos orientarmos antes de tomar qualquer decisão futura, nós analisarmos o que precisamos, quais as consequências que teremos se fazer tal coisa, qual o resultado que podemos ter se realizarmos algo. Então você se preparar, né? Não, olha, se eu for fazer isso, olha, pode acontecer isso, mas eu estou firme, não há problema. E como eu posso alcançar, né, algo que eu pretendo alcançar de uma maneira segura, consciente e com planejamento, né, que Deus te orientou, você sentou, você pediu a Deus direção, você pôs no papel, analisou. Não, eu posso avançar porque eu estou preparado para o resultado que vier. Eu estou com uma estrutura já firme, independentemente da consequência que vier mediante essa atitude. Como eu disse, pessoas que venderam tudo no Brasil, carro, casa, ajuntaram dinheiro e veio toda a família, sem saber onde ia trabalhar, qual empresa que poderiam estar trabalhando, qual o salário que estariam recebendo, se teriam condições de manter a despesa de aluguéis, né, aqui neste país. Então a pessoa precisa planejar, analisar. Não pode ir simplesmente porque eu vi na internet, uma pessoa falou isso, eu vi na rede social, outra pessoa falou aquilo. Não. Gente, muito cuidado. Uma vida sem planejamento, ela pode ter consequências desastrosas. Quantas pessoas que tomaram atitudes sem planejamento, e o resultado foi catastrófico. Pessoas que perderam valores materiais, né? Houve uma desestruturação da família, porque o inimigo trabalha através disso. Quando há algo que desestrutura o planejamento familiar, é o momento que o inimigo ataca. Aí acaba por surgir as brigas. O esposo diz para a esposa: olha, eu não queria vir, a culpa é sua.
A esposa, olha, foi você que vendeu tudo, eu falei para você não vender. Então o inimigo vai penetrando através dessas situações e trazendo, infelizmente, em muitos casos, destruições na vida de famílias, porque não houve um planejamento correto, não pararam para sentar e analisar o que iriam fazer e quais as consequências que poderiam ter se tomassem determinada atitude. Deus abençoe também a Noemi Ramos, que está conosco. Deus abençoe. Aqui, olha, a Noemi Ramos, já fiz um curso sem planejamento. Tá vendo? A falta de planejamento, ela traz consequências desastrosas na vida de cada um de nós. Em tudo você tem que planejar. Se nós não planejarmos, pode ter certeza, vamos ter resultados, às vezes, desastrosos na vida da gente. E aí vamos culpar a Deus? Olha, eu orei, eu pedi a Deus. Sim, você orou, pediu a Deus, mas não houve uma vigilância. Por que não houve uma vigilância? Você não fez um planejamento. Está aqui na palavra, nós lemos aqui, né? No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, é preciso fazer planejamento, independentemente da nossa idade, da nossa posição social, precisamos fazer planejamento. Quantas pessoas muitas vezes se envolvem em dívidas porque a pessoa tem o salário do mês e há momentos na nossa vida que vem aquela empolgação, não, eu quero comprar, né, determinado objeto, eu quero adquirir, né, tal coisa. A irmã fala para o marido, olha, eu quero trocar os móveis da sala, eu quero um jogo de quarto novo, o nosso já está assim um pouco já como se disse, estragando, vamos comprar. Mas precisa sentar, não, olha, vamos fazer um planejamento. É possível nós trocarmos todo o nosso quarto, olha, e o nosso salário vai cobrir todo esse compromisso que nós vamos estar assumindo? E a pessoa então vai, às vezes tem crédito, consegue tudo com facilidade, porque é uma pessoa que está ali, né, não tem o seu nome negativado, e sem o planejamento, o que vai acontecer? No mês seguinte vai vir prestações que não estava contando, porque não fez o planejamento, não parou para sentar e analisar, olha, nós não terminamos de pagar tal compromisso. Porque se a pessoa sentasse, olha, não, primeiro vamos pagar a despesa dos materiais que nós usamos para fazer aqui a reforma na casa. Terminando, aí a gente pode assumir a despesa do jogo de quarto. Um simples planejamento. Então, não viva uma vida sem planejamento. Olha aqui a Noemi Ramos, pense bem, gente, olha o que Noemi Ramos escreveu aqui. Sim, verdade, meu pai perdeu tudo. Gente, olha que situação, meu Deus. Isso até causa tristeza. E não somente o pai da Noemi Ramos, como ela está dizendo aqui, né? Obrigado, irmã Noemi Ramos, por estar compartilhando essa experiência. Obrigado. Também conosco a Estela Mar Freitas, Deus abençoe. Então, a Noemi Ramos está escrevendo aqui, ó, sim, verdade, meu pai perdeu tudo. Por quê? O que aconteceu? Falta de planejamento. Era somente sentar, ponderar, né, o objetivo que ele estava querendo alcançar, porque o planejamento é você sentar, você analisar as decisões e as ações que você tem que fazer para atingir determinado objetivo, determinado projeto, ou uma operação, ou algo que você quer fazer. Então você está fazendo um planejamento, que é a ferramenta que ajuda nós deduzir, definir metas que temos que seguir, temos que estabelecer algumas estratégias para alcançar e os recursos que nós precisamos para atingir um determinado projeto. Então veja bem, uma pessoa perdeu tudo. É muito difícil, muito difícil.
era só sentar e fazer um planejamento. E como falei, eu até vi um vídeo esses dias, uma senhora que veio, ela, o marido e os filhos. Eles viveram aqui na região norte de Portugal, na região de Braga, e ficaram aqui a média de 1 ano. Eles estavam lá em Braga, depois mudaram aqui para a zona do Porto, pegaram um apartamento que estava assim já bem antigo, reformaram todo o apartamento. Só que o que aconteceu? Eles estavam em Braga, ali o custo de vida em termos de aluguéis já é mais favorável, os custos são menores. E eles foram para a zona do Porto, onde os aluguéis são altíssimos. E, consequentemente, o que deve ter acontecido? Eles vindo para o Porto, estavam numa boa casa, ela colocava vídeos ali, ela tinha espaço, tinha quintal, ela podia criar galinhas, podia acondicionar materiais, enfim. Uma atitude não planejada. Vieram para uma casa, para a cidade do Porto, onde é uma cidade onde o custo de vida é maior, tudo é mais caro e, consequentemente, o salário do marido permaneceria o mesmo, só que aumentaram a despesa porque não fizeram planejamento. Resultado, eles voltaram para o Brasil. Voltaram porque Deus não foi com eles, mas é isso que nós temos que entender. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos usar. E no livre-arbítrio você precisa usar de maneira a você fazer planejamentos. E eles não fizeram planejamento. Todo o sonho foi por água abaixo. Voltaram para o Brasil tristes, desiludidos, enfim, para recomeçar tudo novamente. Tudo novamente. E, inclusive, já voltaram, já faz mais ou menos 5 meses. E vendo com minha esposa um vídeo novamente dessa pessoa, não vamos citar nomes por questões de ética, a pessoa falou, olha, talvez a gente volte novamente para Portugal. Então, meu Deus, e a pessoa diz que orou a Deus para voltar, mas fica difícil de compreender. Deus faria isso, eles estarem aqui, terem um gasto exagerado com passagens, enfim, tantas coisas que envolvem, eles arrumarem outra casa no Brasil, enfim, e para que depois, então, de 4, 5 meses, venha dizer, não, acho que eu vou voltar novamente. Então, algo não está correto, algo não está bem. E o que eu posso dizer, pelo conhecimento que nós temos, não houve planejamento. Quando há planejamento, a pessoa ela toma as atitudes para atingir o objetivo de uma maneira segura, cautelosa e consciente. Anote aí, uma maneira segura, cautelosa e consciente. Porque se não fizer isso, com certeza iremos perecer. Obrigado, irmã Gislane Carneiro, também a Noemi Ramos. E tem horas que dá vontade de vender tudo e mudar para outra cidade, mas melhor buscar a Deus antes. Olha, pois é, irmã Noemi Ramos, tem que se analisar. A cidade que você vai, o que você vai encontrar lá? É melhor, muitas vezes, fazer um planejamento. Não, eu vou ver um local, vou ficar ali, e fazer uma experiência para que eu possa ponderar e analisar. Compensa mudar para essa cidade ou não vai compensar? Compreende? É preciso planejamento. Quem vive uma vida sem planejamentos só vai viver derrotas, tanto materiais como financeiras e espirituais. Isso não há dúvida. Quando não há planejamento na nossa vida, automaticamente a tendência é nós darmos passos errados. E quando damos passos errados, sofremos consequências desastrosas, que vai trazer frustração, tristeza, angústia. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de depressão? Por quê? Fizeram algo sem planejamento. E quando não há planejamento, não correu como imaginava, e aí veio a decepção, a tristeza, a angústia. Olha um exemplo que eu vou dar aqui. Vou tirar a carta de condução. Aqui em Portugal nós dizemos carta de condução.
Eu sei que muitos acompanham nós no Brasil. Vocês dizem aí carteira de habilitação. Eu já esqueci. Pode escrever aqui na linha do tempo para me ajudar, por favor. E aqui, olha, aqui escreveu a Gislaine Carneiro: se fizermos as coisas sem planejamento, vamos nos prejudicar e prejudicar outras pessoas. Verdade, irmã Gislaine? Verdade. Aqui em casa a gente planeja para fazer todas as coisas, e é o correto, que Deus abençoe. Então, é necessário fazer planejamento. É CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Pois é, uma pessoa quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Ela precisa, psicologicamente, palavra difícil, precisa se preparar. Por quê, pastor? Porque ela vai fazer, né, os testes teóricos, que envolve, né, várias situações do teste teórico. Depois que fizer todos os testes teóricos, ela vai estar marcando a prática na condução. E depois que fizer determinados, né, X aulas, já não me lembro quantas aulas é necessário, essa pessoa ela vai o quê? Ela vai marcar o exame prático, que é o exame final, onde ela vai ser analisada se realmente ela está apta a ter a Carteira Nacional de Habilitação, para que o Estado, né, o representante do Estado, que aqui é o IMTT, aqui em Portugal, aí no Brasil, se não me engano, aqui é IMTT, aí já não lembro o nome do Brasil, se alguém se lembra, olha, escreve, por favor. Então esse órgão vai emitir a Carteira Nacional de Habilitação, autorizando a pessoa a conduzir na rua, a dirigir um carro. E o que acontece? A pessoa tem que se preparar psicologicamente. Olha, eu vou fazer o teste, né? Ao Detran. Obrigado, Edneia Lima. Deus abençoe. Então eu vou fazer o teste para ver se o Detran, representado pelo examinador, acredito que esse nome aqui em Portugal é examinador, aí não sei como que fala também, mas não há problema, vocês estão compreendendo. A partir do momento que nós vamos fazer esse teste, psicologicamente eu tenho que me preparar. Olha, eu tenho dois resultados que pode acontecer. Um resultado eu posso passar, né? O examinador analisar, não, você está em condições, você pode ter já carteira e sair pelo trânsito da cidade sem problema algum. Então eu tenho esse resultado, eu posso passar, mas eu também posso ter o resultado devido a minha ansiedade, o meu nervoso, eu cometer alguma manobra que, mesmo eu sabendo que não posso cometer, mas às vezes aquela pressão psicológica, olha, deixei o motor ir abaixo. Aí no Brasil vocês falam, deixei o motor morrer, né? Deixei o motor ir abaixo. Olha, já vou ser reprovado. Aí psicologicamente tem que estar preparado. Não, olha, aconteceu, eu já tenho estrutura, sabia que eu podia passar e podia então também ser reprovado. Olha, fui reprovado, meu Deus. Eu passei por isso. Eu, quando fui tirar a carta de condução para poder dirigir carretas, aqui a gente fala atrelados, eu fui reprovado o primeiro exame que eu fiz. É difícil, né? Como é difícil, muitas vezes nós não conseguimos alcançar um objetivo que nós estamos, né, almejando, estamos contando com aquilo. Eu já tinha um emprego já praticamente definido. O senhor falou, não, senhor Antônio, se você, né, tirando a carteira, vem aqui que você já começa a trabalhar. E quando eu fui fazer o exame, o resultado não foi o que eu esperava. É difícil, mas psicologicamente eu já estava preparado. Não, olha, eu vou, né, esperar novamente os dias que são necessários, vou marcar outro exame, vou por acima, em nome de Jesus. Então eu estava preparado psicologicamente e o meu planejamento já estava determinado que se houvesse um resultado negativo, eu ia me preparar mais e ia para cima novamente. Aí, passaram-se um mês, eu fiz novamente outro exame, aí, olha, graças a Deus passei. Então é assim, o planejamento, ele nos livra de nós tomarmos decisões que vão prejudicar a nossa vida. Como escreveu aqui, né, a irmã Gislaine, aqui em casa a gente planeja
tudo para fazer as coisas. Quem que escreveu aqui que nós atrapalhamos também pessoas quando nós fazemos algo sem planejamento? Aqui, a irmã Gisane Carneiro escreveu: se fizermos as coisas sem planejamento, vamos nos prejudicar e prejudicar outras pessoas. É verdade. Então, há pessoas que não fazem um planejamento, entra num compromisso que depois não pode pagar. Aí o que vai fazer? Vai emprestar dinheiro de um amigo, vai emprestar dinheiro de um parente. E aí empresta e resolve somente aquele mês. Depois, já passados-se 2, 3 meses, a pessoa já está novamente no vermelho. Por quê? Porque não houve um planejamento. Se a pessoa fizesse um planejamento, não, olha, eu já errei porque eu gastei mais do que podia gastar. Mas agora o que eu vou fazer? Vou emprestar para me poder pagar? Não, eu preciso respirar. Eu vou até a financiadora e vou falar, olha, houve imprevisto, tal, eu vou ter que renegociar as prestações para que eu possa estar, cumprindo. Mas não emprestar o dinheiro e continuar naquele mesmo erro. Então, o planejamento é essencial para evitar dor de cabeça na nossa vida. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão participando. Deus abençoe. Quero alertar a vocês, cuidado com a vida sem planejamento. E você que faz planejamento, continue fazendo, porque às vezes nós negligenciamos isso. Negligenciamos. Tomamos às vezes decisões, mesmo com experiência, independentemente da idade. O planejamento envolve a idade de que cada um está vivendo, dependendo daquilo que você quer, o objetivo que quer alcançar. Pessoas novas, de meia idade, pessoas já com a idade mais avançada, todos nós precisamos ter planejamento. Todos precisamos ter planejamento. Há pessoas que às vezes não fazem um planejamento, olha, vou fazer tal coisa, e acaba por sofrer consequências desastrosas. Tenha uma vida de planejamento, ok? A palavra de Deus aqui, irmãos, ela nos ajuda a entender. Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras. Então Deus, Ele quer nos ajudar a alcançar os objetivos. E teus pensamentos serão estabelecidos. Então, olha o que diz aqui, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, o que acontece? Quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras, nós fazemos de uma maneira planejada, planejando, porque temos que ser coerente. Porque, mas Deus é comigo. Não, não é assim. As coisas têm que ser analisadas e ponderadas. Satanás chegou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo e não vai acontecer nada, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todo o teu caminho. E Jesus disse, não, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o planejamento, mesmo para nós, que já somos conhecedores da palavra de Deus, ele tem que ter. Se você fazer algo sem planejamento, você vai se prejudicar. Isso não há dúvidas. Como eu já passei por isso. Eu acredito que todos que estão aqui acompanhando a live também já aprenderam isso, que se fizer algo sem planejamento, pode ter consequências desagradáveis. Às vezes pode até dar certo, sim, mas às vezes pode ter consequências que nós não imaginávamos e vai trazer na nossa vida tristeza, angústia, frustrações e pode nos levar a uma vida de depressão. Ok? Que Deus abençoe a todos, que estão aqui conosco nesta noite. Nós vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo a Deus por tudo, por esta palavra que Deus preparou para nós nesta noite, de nós estarmos analisando tudo, planejarmos antes de seguirmos avante, sem pensar, sem colocarmos no lápis, no papel, o que vamos precisar. Vamos agradecer a Deus, porque Deus, com certeza, através destas palavras, Deus está orientando alguém. Olha, cuidado, analise primeiro o que você vai fazer, porque há tempo para tudo, há tempo para nós, exemplo, avançarmos e há tempo de nós esperarmos.
né? Esperarmos o momento que Deus então tocar no nosso coração e nós então estejamos preparados para tomar posse de determinado objetivo. Tá bem? Vamos orar a Deus. Agradeço a todos. A Cineia Nunes também chegou atrasada. Cineia, veja a live desde o início. Nós estamos falando aqui sobre planejamento, que muitas pessoas têm perdido valores financeiros, até mesmo valores materiais e valores sentimentais também são prejudicados quando a pessoa toma decisões sem planejamento. Deus abençoe a todos grandemente. Vamos fazer essa oração agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. O Senhor nos ensina através da sua palavra, e essa palavra nos vem advertir nesta noite para nós vivermos uma vida com planejamento. Se você já tem esse tipo de atitude, continue tendo essa atitude. Não deixe de fazer isso. Tudo que você for realizar, faça um planejamento, né? Analise as consequências, os resultados, tudo para que você esteja preparado para qualquer situação, né? Psicologicamente você esteja firme. Se for algo que é aquilo que você almeja, você está firme. Se você não alcançar aquilo que você deseja, você também está firme. É isso que Deus quer de nós. Uma firmeza espiritual, independentemente dos resultados que envolvem o nosso dia a dia. Porque Jesus diz assim, né, que aquele que vinha após mim, tome a sua cruz e siga-me. O significado de tomar a cruz é nós entendermos que vamos viver uma vida de adversidades. Nós estamos andando, caminhando, e a Bíblia diz que Satanás está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai usar situações, pessoas, a nossa vontade de adquirir algo, para que às vezes nos coloque num negócio errado, né, num negócio que vamos tomar prejuízo, tudo porque fizemos precipitadamente. Falando em precipitadamente, não faça nada precipitado. Quantas pessoas têm caído em golpes porque às vezes toca o telefone, olha isso, e a pessoa quando vê, olha, tomou uma atitude precipitada e tomou um prejuízo que poderia ser evitado se a pessoa parasse, analisasse, contasse até 10, fizesse um planejamento, poderia não sofrer consequências de algo que poderia ser evitado se fosse analisado e tivesse uma atitude com calma. Não faça nada precipitado. Não faça nada precipitado, porque os resultados vão ser desastrosos. Vamos orar a Deus. Deus abençoe Cineia Nunes, né? Também a Gislaine, a Edneia Lima, a Noemi Ramos. Deus abençoe a Elza Dari, está conosco também, a Maria Lima, a Mônica Araújo. Deus abençoe a todos vocês, a Gislaine, também a Marli, ali do Belo Jardim, Pernambuco. Deus abençoe vocês. E você que vai estar vendo essa live futuramente, que Deus te abençoe grandemente. Se não se inscreveu no canal MME Europa, se inscreva, deixe, né, o seu like, ative o sininho das notificações. Nós vamos estar iniciando viagem essa semana agora, eu trabalho como comunista, e nós vamos estar todos os dias às 11 da noite, entre 11 horas e 11h30 da noite, estar postando vídeos ao vivo, nem que seja uma oração, né? Vamos estar postando. Não vai ser fácil, porque às vezes pode ser que, né, os horários diferenciem um pouco, mas entre 11 da noite e 11h30 aqui em Portugal, aí acredito que no Brasil é entre 7 e 7h30. Nós vamos estar colocando vídeos, e você que puder estar acompanhando e orando conosco, olha, é o nosso convidado para estar participando todos os dias nesse horário, entre as 19 horas e 19h30 no Brasil, e aqui em Portugal entre as 11 às 11h30, que é o horário aqui de Portugal. E posso estar em Espanha, posso estar na Bélgica, na Inglaterra, mas vou estar postando um vídeo, nem que seja uma oração, nós vamos estar postando para que a gente possa interagir mais com vocês. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor
por esta oportunidade. Nós estamos meditando nesta palavra, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, tudo o que nós formos fazer, nós possamos, ó Pai, fazer planejamento, para que o Senhor, então, possa concretizar na nossa vida, no tempo certo, na hora do Senhor, aquilo que o nosso coração deseja. É o Senhor que estabelece os nossos pensamentos. Eu apresento a Ti a irmã Cineia Nunes, também a Gislaine, também a nossa irmã Edneia Lima, também a Noemi Ramos, a Estela Mar Freitas. Abençoa, Senhor, a Noemi Ramos, a Elza Dari, a Edneia Lima. Abençoa, Senhor, a Gislaine Carneiro, Maria Lima, a Mônica Araújo. Abençoa, Senhor, também a Marli Alves. Deus, confirma, Senhor, o desejo do coração de todas essas vidas que estão nos acompanhando através dessa live. Abençoa os familiares de todos. Em nome de Jesus, dai uma semana abençoada, cheia de vitória, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso ajudador. Te agradecemos em tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, não por tudo que ainda não conseguimos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem já concedido para a nossa vida e crendo que o que almejamos, o Senhor, segundo a Tua misericórdia, vai também estabelecer o que está no nosso pensamento, segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Todos digam amém, assim seja, está confirmado. Deus abençoe, um grande abraço a todos e até amanhã, entre as 11 horas aqui em Portugal, às 7 da noite no Brasil. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ministério Milagres Extraordinários. Todos os dias, trazendo até você a palavra de Deus.